Boa tarde, amores, tudo bem? Então agora a gente vai começar a aula 13 de termodinâmica, né? Continuando o assunto na parte da calorimetria. Então agora a gente vai estudar o sistema isolado, tá? Então o sistema seria, a gente tem, né, dois ou mais corpos. Isolado significa que eles não estão interagindo com o meio ambiente externo, tá? E esse não está interagindo, a gente entende que não há troca de calor desses corpos que constituem o sistema com os corpos fora desse sistema. Então, eles não trocam calor com o sistema de fora, tá? Então, um sistema isolado, um sistema é dito termodinamicamente isolado quando não há troca com o meio externo. Quando não há troca o quê? De calor com o meio externo. Ou seja, não há perda de calor para o meio externo. Então, eles não estão trocando calor com o meio externo, eles trocam calor somente entre si e podem trocar também calor com calorímetro, tá? Então, os corpos que constituem o sistema trocam calor entre si e podem também trocar calor com calorímetro, tá? Então, a gente vai ter agora duas situações, né? Então, o que seria o calorímetro? O calorímetro é o recipiente que isola os nossos corpos, que não deixa eles trocarem calor com o meio externo. Tá? Pode ser, por exemplo, uma garrafa térmica, um isopor, quer dizer, algum recipiente que não permita a troca de calor dos corpos dentro dele com o sistema fora dele, tá? E aí a gente vai ter duas possibilidades para esse calorímetro. Esse calorímetro, ele pode também trocar calor com o meio interno, ou ele não troca calor, quer dizer, na prática, amores, não existe um corpo que não vai trocar calor, porque se ele não trocar calor, a capacidade térmica dele tem que ser igual a zero, né? Vamos lembrar aqui, ó, que o calor, né, ele é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, né, o delta θ. Então, para ele não trocar calor, significa que ele não tem capacidade térmica. Só que na prática não existe um corpo que não tenha capacidade térmica, né? Mas nas questões de vestibular, a gente faz essa aproximação. Então, o calorímetro ideal seria o calorímetro que também não troca calor com o meio externo, com o meio interno. Então, veja que ele isola o sistema, não deixa o sistema trocar calor com o meio externo, mas ele também não troca calor porque ele tem capacidade térmica desprezível, igual a zero, tá? Então, ele também não trocaria calor com o meio interno, tá certo? Por ter capacidade térmica desprezível. Então, aqui a gente teria, né, por exemplo, o calorímetro seria esse recipiente, eu fiz aqui. Fiz um corpinho A e um corpinho B. Supondo que a temperatura do A é maior que a temperatura do B, o que vai acontecer aqui, amores? Eu vou ter o fluxo de calor indo do corpo A para o corpo B. Então, o corpo A é um calor cedido, ele está perdendo energia. Se ele perde energia, então o calor cedido é menor que zero, né? E essa é a convenção que a gente tem. Ele está perdendo energia, então o calor dele é cedido, o calor é negativo. E o corpo B, nesse caso, ele está recebendo energia. Então, para o corpo B, ele está recebendo esse calor, esse fluxo de energia térmica, né? Lembra que a gente viu nas aulas anteriores que o calor é o fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura, né, maior grau de agitação, para o corpo de menor temperatura, menor grau de agitação, certo? Muito bem. Então, a gente vai ter o fluxo do A para o B, porque o A tem uma temperatura, né, uma energia interna maior que o B. Então, no caso do B, o B está recebendo energia, calor recebido. E o calor recebido, ele é um calor o quê? Positivo. Bom, se não tem perda de energia para o ambiente, o que vai acontecer aqui, amores? Ó, esse calor, quer dizer, se o A perde 100 calorias, o B vai ganhar 100 calorias, né? Então, veja que o calor do A, por exemplo, seria menos 100. Ó, sei lá, um exemplozinho. Menos 100 calorias. Bom, o calor não se perde. E não há nenhum outro corpo que vai trocar calor, porque o calorímetro a gente está supondo que ele é ideal. Então, o calor do B, ó, seria mais 100 calorias. Bom, os dois são iguais em módulo, né? Porque um é negativo, o outro é positivo. Então, eu posso escrever o seguinte,
que o módulo do calor cedido é igual ao módulo do calor recebido. Ou eu posso falar que o calor cedido ele é igual a menos o recebido, porque o cedido é negativo e o recebido é positivo. Certo, amores? Então, ó, a gente pode escrever dessas duas maneiras, ó. Eu posso escrever que o calor cedido em módulo é igual ao calor recebido, certo? Porque o cedido é negativo e o recebido é positivo. Ou eu posso falar que o calor cedido é igual a menos o calor recebido, né? São as duas convenções que eu posso estar fazendo aqui. Se eu pegar esse menos calor recebido aqui, eu posso passar para o outro lado. Eu posso escrever, então, que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero, tá? Amores, essa equação, ela é muito importante, tá? No fundo, essa equação aqui, ela mostra pra gente o quê? A conservação da energia. Ó, conservação da energia. Que a gente viu desde o princípio de Lavoisier, né? Ó, princípio de Lavoisier. Qual que era o princípio de Lavoisier mesmo, amores? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nada se perde. Então, o calor que o A está cedendo está sendo recebido pelo B. Nada se perde, nada se cria. Quer dizer, esse calor não se cria do nada. Ele é oriundo, né, da diferença de energia interna entre o A e o B. E tudo se transforma. Quer dizer, então o calor está indo do A para o B. Então o A está perdendo energia interna, está perdendo temperatura, por exemplo. E o B está ganhando energia, né, calor, está ganhando, então, maior grau de agitação das suas moléculas. Tá certo? Então, esse é um dos princípios mais importantes da física, né? Que é o princípio de conservação da energia, certo? Bom, agora aqui, a gente vai ver o outro caso, que seria o caso que existe, na verdade, que seria agora um calorímetro não ideal, que a gente chama de calorímetro real. Então, o calorímetro real, ele é aquele calorímetro que troca calor com o meio interno, tá? Então, veja, amores, ó, ele isola o sistema, tá? Ele não deixa o sistema trocar calor com o meio de fora, então não há perda de energia, mas ele vai trocar agora energia com o meio interno, tá certo? Muito bem, então, se ele é um calorímetro real, se ele troca calor, significa que a capacidade térmica dele, né, o Czão do calorímetro, ó, desculpa, ele é diferente de zero. Então, o calor que ele vai absorver ou ceder, né, então o calor do calorímetro, a gente pode escrever como sendo a capacidade térmica do calorímetro vezes o ΔT aqui, é a variação de temperatura dele, tá certo? Uma coisa importante, amores, a gente sempre considera que a temperatura inicial do calorímetro é a mesma temperatura do corpo que estava inicialmente dentro dele, tá? Então, o primeiro corpo que estava dentro do calorímetro, a gente vai supor que o calorímetro estava em equilíbrio com esse corpo. O que significa dizer equilíbrio com esse corpo? Que ele está à mesma temperatura, tá? Então, a temperatura que a gente considera para o calorímetro é a temperatura do corpo que estava inicialmente dentro dele. Então, vamos supor que a gente tem agora um sistema constituído por 3 corpos, A, B e C, e o calorímetro. Bom, esse sistema continua sendo um sistema isolado. Por que que continua sendo um sistema isolado? Porque o calorímetro não permite troca com o meio externo, tá? Ele vai permitir troca com ele mesmo também, mas o sistema é um sistema isolado. Então, aqui a gente pode escrever, ó, que isso daqui é um sistema isolado. Então, se é um sistema isolado, a gente sabe que a energia, que o calor se conserva. Então, o que que eu fiz? Eu somei todo mundo, ó. O calor do A, mais o calor do B, mais o calor do C, mais o calor do calorímetro, igual a zero. Porque agora o calorímetro tem, né, ó, uma capacidade térmica diferente de zero. E, amores, não esqueçam, né, que a gente pode escrever também que a capacidade térmica, o Czão, lembra, ele é igual a massa vezes o calor específico sensível, tá?
Então, a capacidade térmica, que é a quantidade de calor que o corpo absorve, né, por variação de temperatura, a gente também escreve como sendo a massa do corpo vezes o Czinho, que era o calor específico, né, ó. Calor específico sensível, tá certo? Bom, uma outra forma, ó, de escrever essa equação, quer dizer, a somatória de todos os calores está dando igual a zero, então a gente pode escrever que a somatória do calor cedido mais a somatória do calor recebido é igual a zero. Porque aqui, quem vai ceder calor? O corpo que está a maior temperatura, quem vai receber são os corpos que estão a menor temperatura. Então, a somatória do calor cedido mais a somatória do calor recebido vai ser igual a zero. Então, aqui de novo, né, a gente tem a conservação da energia, né? Ó, conservação da energia. Então, essa equação, amores, essa é importante para a gente resolver os probleminhas de vestibular, né? Sempre que a gente tiver um sistema isolado, então a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido vai ser igual a zero, tá certo? Então, a gente vai usar essa equação para resolver os exercícios, tá? Então, agora a gente vai começar, ó, com o exercício 1, tá? Da apostila de vocês, que é uma questãozinha do Enem, que ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês o enunciado, tá? Aqui eu estou mostrando a resolução, mas eu vou ler para vocês o enunciado da questão, ó. Ele fala assim, aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30, tá? Então ele está falando para a gente que aquecedor solar esquenta a água até 70, só que o ideal para a gente tomar um banho é a água estar a 30 graus centígrados, 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida. O que seria essa água aquecida? Seria a água a 70, com água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Aí ele fala, qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, veja, amores, ele quer saber a razão entre a massa de água a 70 graus Celsius com a água fria, que seria a água a 25 graus Celsius. Então, a gente vai misturar a água a 70 com água a 25 para ter a temperatura ideal para o nosso banho, que seria de 30 graus Celsius, tá? Então, vamos misturar aqui, ó, água a 70 com água a 25. Bom, amores, essa água a 70, ela tá a uma temperatura maior do que a água a 25. Então, esse corpo A é quem está cedendo energia, tá? Então, aqui para o corpo A, ó, a gente vai ter o calor cedido. Então, esse carinha aqui vai ser, ó, o calor cedido, porque está maior a temperatura. E aqui a gente vai ter para o corpo, né, B, o calor recebido, porque ele está a menor temperatura. E esse θF, ó, de 30 graus Celsius, isso daqui seria a temperatura de equilíbrio, que a gente chama, tá? Temperatura de equilíbrio. Então, a pergunta do exercício é, ó, qual a razão entre a massa quente, de água quente, que eu chamei de MA, e qual a razão, ó, com a massa de água fria, que eu chamei de MB, tá certo? Então, o que a gente vai escrever? Ó, o calor cedido mais o calor recebido igual a zero, né? Porque lembra que isso daqui é um sistema isolado, tá certo? Calor cedido mais calor recebido igual a zero.
Bom, o Czinho da água ele não disse nada, mas a gente pode assumir o valor 1, tá? Mesmo porque também ele ia cortar porque está igual a 0, né? Ele ia acabar simplificando. Só que você pode colocar também 1. Então, ó, o calor cedido pelo ar é um calor sensível. Então, o calor sensível é a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura, né? A gente pode colocar aqui em cima, né? O calor é igual a MC delta θ, né? O calor sensível é igual a massa vezes o calor específico sensível vezes o delta θ, que é a variação de temperatura, tá certo? Então, ó, a massa MA a gente não conhece, o Czinho da água é 1, a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é de equilíbrio, que é 30 graus, menos a temperatura inicial, que é 70, mais aí o calor recebido, seria o calor do B, a massa do B, né? A gente não sabe que é a massa de água fria, vezes o Czinho da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que seria a final, que é 30, menos a inicial, que é 25. Então, ó, o calor cedido deu menos 40 MA. JC, por que deu negativo? Amores, lembra, calor cedido é sempre negativo. Ó. Então, esse negativo aqui indica que ele é um calor cedido. Calor cedido. Porque a massa é positiva, né? Então, mais da massa com menos aqui vai dar negativo, certo? Mais 5 MB, aqui é o calor recebido, ó. Calor recebido. Igual a 0. Então, ficou 5 MB igual a 40 MA, né? Peguei o negativo, passei para o outro lado, ficou positivo. Como ele quer a razão entre a massa do MA, que é a quente, pela fria, então MA sobre MB, eu passei o MB aqui para baixo, né? Ó, passei também o MB aqui para baixo e passei o 40 aqui para baixo. Então, vai ficar MA sobre MB é igual a 5 por 40, que é igual a 1/8, tá? Então, a razão MA sobre MB é 1/8, que é 0,125. Alternativa correta, alternativa B, tá? Então, aqui é a alternativa B. Certo, amores? Dúvida nessa questãozinha do Enem, tá? Então, é uma questão legal, porque a gente tem um sistema, né, trocando calor, no caso, o sistema ideal. Por que um sistema ideal? Porque o calorímetro não está trocando calor com o meio externo, tá certo? Com o meio interno, perdão. E é um sistema isolado, porque o calorímetro não deixa que haja perda de calor para o meio externo. Então, a energia trocada é somente energia trocada entre as partes que constituem o nosso sistema, né? Então, a gente fez a equaçãozinha aí, o calor cedido mais o calor recebido igual a 0. E achamos a relação, né, da massa da água quente, que era a água que estava 70, com a massa de água fria, que é a massa de água que estava a 25 graus Celsius. Né? Fiz a equaçãozinha da somatória do calor cedido mais recebido igual a 0. E chegamos aqui na relação das duas massas. Muito bom? Então, esse aí foi o primeiro exercício do Enem, tá certo? Agora a gente tem uma questão interessante, que é uma questão da IF-Sul, do Rio Grande do Sul, tá? É uma questão que a gente vai agora analisar um gráfico. Então, eu desenhei aí o gráfico para vocês, tá certo? Não tá aí o enunciado eu vou ler para vocês, aí eu coloquei só a resolução do exercício, tá certo? Então, vamos lá, amores, ó. Ele fala o seguinte: em um calorímetro ideal, misturam-se certa massa de água no estado sólido, gelo, com certa massa de água no estado líquido. O comportamento da temperatura T em função da quantidade de calor Q para essa mistura é representado no gráfico. Então, aqui veja que a gente tem agora o gráfico que fornece para a gente o comportamento térmico de dois corpos, no caso a água, né?
no estado sólido e a água no estado líquido, tá certo? Muito bem. Então, aqui, essa curva verde que eu desenhei aqui, amores, é o gelo, que começou a menos 40, tá vendo? Então, aqui a gente tem o gráfico da temperatura na vertical, que eu chamei de θ, e na horizontal a quantidade de calor que é absorvida ou cedida pelos corpos, calor e caloria, tá? Então, aqui a gente tem a curva do gelo, aqui a gente teria a curva da água, que começou a 80 e chegou até zero, né? O gelo começou a menos 40, ó, e chegou até zero. Então, o que ele fala, ó, o comportamento, né? Vamos voltar para a questão lá, ó. O comportamento da temperatura T em função da quantidade de calor Q para essa mistura é representada no gráfico. Sabe-se que esse conjunto está submetido à pressão de 1 atm e que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, tá? Então, aqui o latente de fusão, né, para sofrer fusão, 80 calorias por grama. E que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Aí ele pergunta, qual é a massa de água no estado líquido no equilíbrio térmico? Então, veja que pelo gráfico, a gente vê que a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Só que aí tem um probleminha, amores, porque 0 graus Celsius, você não sabe se no final tudo virou água líquida ou se a gente ainda vai ter uma parcela de gelo que não derreteu, que não sofreu fusão, tá? E ele não deu pra gente as massas, então o que eu vou ter que fazer? Ó? Primeiro eu vou ter que descobrir a massa da água e a massa do gelo. Então, olha só, olhando pelo gráfico aqui, a água foi de 80 graus Celsius para 40, tendo uma perda de 4.000 calorias. Então, com isso, a gente consegue achar a massa de água do sistema, ó. A massa da água, então, o calor sensível da água é mc Δθ. Então, o calor, no caso aqui, eu vou usar menos. Por que menos, amores? Porque é um calor perdido, a água está cedendo energia. Então, menos 4.000 é igual a massa da água, vezes o Czinho da água no estado líquido, que é 1, vezes a variação de temperatura, que seria a final, que é 40, menos a inicial, que é 80. Com isso, a gente chega aqui, menos 4.000 é igual a 40 menos 80 dá menos 40. Então, é igual a menos 40 vezes a massa da água. Corta esse menos 4.000 com esse menos 40, vai cortar, né, você vai cortar o menos com menos, 4.000 por 40 dá 100. Então, a gente sabe que a massa da água, inicialmente, nessa mistura, era de 100 gramas, tá certo? Muito bem. Depois, a gente vai ter aqui pro gelo. Amores, o gelo começou a menos 40. Ele recebeu 4.000 joules de energia, o que está no gráfico aí do teu exercício. Ele chegou a zero. Então, a gente consegue achar a massa de gelo que a gente tinha. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, amores, ó. Porque o Czinho do gelo é meio, não é 1, tá? Então, ó, a massa de gelo, vou usar, ó, Q igual a mc Δθ, certo? A quantidade de calor é 4.000, é igual a massa de gelo vezes o Czinho, que é meio, vezes o Δθ, ó, que é a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é menos 40. Então, ficou 4.000 igual a massa do gelo vezes meio, vezes 40. Ó, esse 40 com esse meio, a gente vai cortar, vai dar 20. Então, ficou 4.000 igual a 20 vezes a massa de gelo. Cortou 4.000 por 20, dá 200 gramas. Então, a massa inicial de gelo era 200 gramas dentro desse recipiente aí, tá certo? Bom, e quanto de gelo vai derreter? Então, veja que o gelo chegou aqui a zero quando recebeu um calor de 4.000. Então, agora ele vai receber mais 4.000, porque ele vai de 4.000 até 8.000.
Então, a gente vai calcular o latente do gelo. Ó, o calor latente do gelo é a massa vezes o latente específico. Então, ó, 4.000 JC. Da onde vem esse 4.000? Ó, esse 4.000, amores, vem da diferença aqui, 8.000 menos 4.000, tá vendo? Então, ele recebeu 4.000. Então, aqui, ó, o calor latente do gelo vai ser 8.000 menos 4.000. Então, o calor latente vai ser 4.000 calorias, ó. Tá certo? Então, 4.000 é igual a massa vezes o latente, o calor específico latente, que é 80. 4.000 por 80 dá 50. Então, o que que esses 50 gramas que a gente achou? É a quantidade de gelo que derreteu. Qual que é a pergunta do exercício? A pergunta dele é: qual é a massa de água no estado líquido no equilíbrio térmico? Então, a massa de água no estado líquido vai ser 50 gramas de gelo que derreteu, mais, ó, os 100 gramas de água que a gente já tinha. Então, ó, massa total de água é 100 gramas de água que já existia no sistema, que estava a 80 e chegou até zero, que foi essa massa que a gente achou aqui nessa conta, mais a massa do gelo fundente, do gelo que derreteu, que é 50. Então, a massa total seria 150 gramas de água, que fornece para a gente, como alternativa correta nesse exercício, a alternativa C, tá certo? Bom, então na aula a gente tinha só esses dois exercícios. Agora a gente vai para a próxima parte da aula e a gente vai resolver uns exercícios extras com vocês, tá certo? Então na parte 2 a gente resolve esses exercícios, amores. Até daqui a pouquinho.